Muito bom. A gente decidiu falar um pouquinho de bracterapia ocular, que é um tema que sempre desperta um grande interesse nos colegas, né? E começo sempre agradecendo ao pessoal que trabalha conosco na Escola Paulista de Medicina. Vocês veem a Melina, a Aline, a Gabi, a Mari, que estão conosco hoje, e os colegas que saíram da Escola Paulista de Medicina e seguem atendendo pacientes de oncologia ocular pelo SUS, que nos dá um orgulho brutal e ajuda a completar uma parte dessa nossa missão. Quando a gente fala de bracterapia ocular, ela pode ser utilizada para vários tipos de tumor, né? Tumores vasculares da retina, carcinomas, tumores da superfície, retinoblastomas. Então, é uma ferramenta que a gente pode usar nesses casos todos, né? De novo, um caso de von Hippel-Lindau com hemangioblastoma, e inclusive metástases. O principal uso da bracterapia é para casos de melanoma uveal, e a gente usa para melanomas de coroide, como eu mencionei, melanomas da conjuntiva, como adjuvante, normalmente depois da cirurgia, carcinomas da conjuntiva, o uso para retinoblastoma também está indicado, uma indicação um pouco menor, e carcinomas da conjuntiva, eu gosto de comentar essa curiosidade, porque nós vemos que desculpe, ele está passando um pouquinho aqui sem ordem, né? Porque fora do Brasil a gente sabe que usam bracterapia para muitos carcinomas, e por a gente não ter isso disponível pelo SUS, a gente acaba usando menos e vê muitas vezes que não é necessário. Mas em caso de carcinoma com invasão intraocular, com olho que ainda tem potencial de visão, acho que é uma indicação adequada. E daí sempre pensar que se existem outros tratamentos que funcionam, né? Bracterapia é um tratamento complexo, caro, pouco disponível pelo SUS. Então, será que químio funciona para esse paciente? Radioterapia de feixe externo, que apesar de ser o aparelho é muito mais caro, mas está muito mais disponível na rede. Laser, será que é uma boa opção? Então, essas são as principais indicações, né? Os melanomas de íris, corpo ciliar e coroide. Obviamente, coroide é a maior parte desses pacientes. Vocês já sabem do nosso curso juntos, pelo menos aqui a gente já tem uma ideia de como diagnosticar o melanoma de coroide. Como regra, uma lesão de coroide com mais que 3 milímetros de espessura. Só para refrescar a memória, algumas dessas imagens que a gente encontra por aí. Então, são lesões normalmente pigmentadas. O mais comum é que não hajam grandes descolamentos de retina, nem hemorragia vítreo. Claro que às vezes sim a gente encontra pacientes com descolamento de retina. É curioso que muitas vezes você não encontra uma rotura, então ficar suspeita, né, nesses casos que talvez haja um tumor embaixo da retina descolada. Mesmo caso de hemorragia vítrea com outro olho normal, sem diabetes, sem membrana, o ultrassom é muito útil para descartar tumor nesses casos. Mas, de novo, como regra, a gente encontra isso, uma lesão pigmentada, subretiniana, com pouco descolamento de retina, sem hemorragia vítrea. E o problema do melanoma é que a gente não tem muitas outras opções, né? Um tumor que não resiste, que é muito resistente à radiação, então radiação de feixe externo não é uma boa opção. É um tumor que não responde à quimioterapia, é um tumor que não tem bom controle com nenhum tipo de laser, e dessa maneira a bracterapia é uma excelente opção para evitar a enucleação. Lembrar que os nossos vasinhos nutridores, né, que nos ajudam muito, e o exame complementar mais importante, sem dúvida nenhuma, é o ultrassom. Não basta um ultrassom, tem que ser o ultrassom, né? Eu, curiosamente, não faço ultrassom na clínica, apesar de ter oncologia ocular como área de interesse e representa uma boa parte dos meus pacientes, porque eu nunca tive um treinamento formal em ultrassom e não me considero um bom ultrassonografista ocular. Vocês não imaginam como é comum a gente ver pacientes que chegam com ultrassom feito por um colega e de novo, não tem nada a ver com a capacidade do médico, tem a ver com o treinamento adequado para acompanhar essas lesões, que muitas vezes meio milímetro de diferença indica tratamento ou não, né? Então, só para rapidamente recapitular, o ultrassom nos mostra o formato da lesão, a espessura e a refletividade interna, né? Então, vocês veem formato de domo crescendo para o cogumelo, que é o mais comum, e a refletividade interna média-baixa decrescente, que forma um ângulo capa. Então, em muitos casos, quando a lesão é menor, o que a gente faz é documentar e acompanhar, e nesses casos você precisa ter um ultrassom muito preciso, senão você vai ficar totalmente perdido. Aqui um lindo ultrassom em formato de cogumelo, de um melanoma de coroide já mais espesso.
O ultrassom bem feito consegue trazer informações úteis, como, por exemplo, se tem extensão extraocular, que vai te ajudar a programar a cirurgia e muitas vezes até ajudar a estadiar esse doente, né? Lembrando que nosso curso aqui tem como objetivo treinar os colegas para tratar melhor os pacientes também na parte pública, né? No SUS, a ressonância nuclear magnética ajuda muito pouco, ela é útil talvez em 2% dos casos, assim como o PET-CT, então quando os recursos forem escassos, né, o ultrassom é muito mais importante do que a ressonância. E daí a gente trata esses pacientes com bracterapia ou enucleação. Rapidamente lembrando da biópsia, a biópsia pode ser feita com 2 objetivos, estabelecer diagnóstico ou prognóstico. E a biópsia diagnóstica é desnecessária na imensa maioria das vezes, tipo 98% dos casos. Ah, Rubens, mas se você levar o melanoma para um ortopedista, ele vai ter diagnóstico, vai ter dificuldade de diagnosticar. Sim, imagino que sim. A gente está falando que a dificuldade para os ortopedistas é muito grande, talvez os ortopedistas precisem fazer biópsia ocular, mas esperamos que nós, oftalmologistas com bom ultrassom, não precisemos, piora a visão do paciente, dependendo das complicações que você tem na cirurgia, impossibilita o tratamento com bracterapia e simplesmente não é necessário. Diferente da biópsia prognóstica, e a gente tem a felicidade aqui de ter a Júlia Burnier e ninguém menos que a Carol Shields explicando para a gente as alterações genéticas desses tumores. Isso é muito interessante, do ponto de vista acadêmico é lindo, maravilhoso, do ponto de vista prático não ajuda muito. Eu pessoalmente não indico esse tipo de biópsia, alguns pacientes meus fazem, principalmente os que tratam fora do Brasil. A biópsia vai dizer para a gente se o risco de morrer é grande ou pequeno, mas a gente tem nada a oferecer para esse paciente ainda. Voltando ao tratamento e à bracterapia, com uma piadinha sem graça, enucleação também é solução, né, gente? A gente tem um monte de pacientes que ouvem da bracterapia e ficam meses tentando. É um tratamento difícil, caro, que não está disponível em muitas das grandes capitais. Então, às vezes, o paciente fica perdendo tempo num tumor que pode espalhar pelo corpo e matar. Então, lembrar que a enucleação é um tratamento adequado, principalmente quando o olho não enxerga, a pressão está muito alta, o olho está doloroso ou é um tumor muito grande com outro olho normal. Bracterapia e enucleação não mudam o risco da doença ir para o corpo, risco de metástase, então tanto faz você fazer bracterapia bem feita ou enucleação bem feita, como a Aline acabou de mostrar. Esse foi um caso que eu enucleei aqui durante a aula da Aline, você vê ali, eu segui todas as suas recomendações, só o coto ficou um pouco curto, mas muito bem enucleado. E aqui um segundo caso, o primeiro então era a indicação de um tumor grande que acometia os 2 lados do nervo, muito difícil colocar uma placa nesse caso, e aqui um tumor grande que já tocava a lente, já ocupava metade do olho, então esse é um caso que não vale a pena tratar por bracterapia, a não ser que seja um olho único do paciente, uma solução dramática para você não enuclear e deixar o cara SPL. Mas a bracterapia pode ser feita com 2 tipos de radioisótopo, iodo ou rutênio. Iodo é muito melhor, entre aspas, porque permite tratar tumores de todos os tamanhos, mas é muito mais complexo, porque você precisa importar sementes a cada 45 dias, desembaraçar material nuclear na alfândega, entrar com iPhone no Brasil às vezes não é fácil, imagina iodo radioativo. Rutênio é muito mais fácil, você compra uma placa, ela dura 1 ano, e ela pode ser utilizada toda semana, sendo reesterilizada. A programação do tratamento é muito menos complexo. Então, a rutênio acaba sendo a placa de escolha para os serviços do SUS e para alguns serviços particulares que não têm tanto volume. Eu acho que é uma semana que a gente tem o que comemorar. A Patrícia Correia, nossa discutidora aqui, depois de muitos anos, hoje em dia, depois de luta árdua da Patrícia, a bracterapia passou a estar disponível no Rio de Janeiro. É curioso como as pessoas se portam, porque a gente vê que muitos colegas que por anos falavam que bracterapia era uma bobagem, que tinha coisas que funcionavam tão bem. A Patrícia incessantemente bateu e conseguiu disponibilizar a bracterapia no Rio de Janeiro, o que é fantástico e fundamental, porque é uma cidade incrível e com excelência em medicina. E daí todo mundo que falava mal agora quer fazer bracterapia. Então, Patrícia, parabéns. Eu acho que é uma coisa muito importante. Lembrar que rutênio trata lesões até 5 milímetros e é importante a gente fazer a bracterapia direito. Também não adianta sair fazendo bracterapia mal feita por aí e daí o tumor não ser bem controlado.
Então, esse é um exemplo, são as placas de iodo, as sementinhas de iodo são encaixadas nessas pequenas lacunas, a placa montada é assim. O trabalho de cirurgião não é tão complexo, é muito mais difícil o cálculo e o planejamento dessa placa. A gente costura a placa por fora do olho justaposta ao tumor. Tumores anteriores fica assim. Já existem placas um pouquinho mais finas, né? A transiluminação é fundamental. Essa foto foi enviada para a gente pelo Eduardo Marbach, que não está aqui porque ele disse que tem que passear de barco todo domingo de manhã. E eu quase nasci na Bahia, mas não. Acabei nascendo em São Paulo, podia estar passeando de barco. Mas o Edu Marbach mandou essa foto linda para a gente. Claro que você acaba vendo a sombra do tumor. Isso é no intraoperatório, como funciona. A gente vê a sombra, quando o tumor é mais anterior, a gente já marca com a caneta, que facilita muito nossa vida para as margens estarem bem cobertas. Esse é o que a gente recebe do radioterapeuta para calcular o tratamento, então vem esse monte de numerinho aí que mostra a dose por hora, a dose total, o número de horas, a posição que a placa tem que ficar. É uma equipe grande, trabalham conosco um radio-oncologista, físicos, dosimetristas, enfermeiros especializados, e isso permite a colocação da placa e que a placa funcione de maneira adequada. Então, um tumor no segmento posterior é mais ou menos assim, está ali o tumor, a gente vai por trás e coloca a placa ao redor do tumor, tá? E a gente faz ultrassom no intraoperatório. A Melina não gosta muito, né, dessa foto, porque tem uma flecha na cabeça dela, mas a Melina me acompanha em todas as placas que a gente faz. A gente leva um ultrassom e o ultrassom permite documentar para nossa tranquilidade, para o paciente, que a placa está bem posicionada. Ah, Rubens, mas eu sou ótimo de colocar placa. O Arun Singh, que é o cara que tem o segundo maior volume dos Estados Unidos, faz ultrassom no intraoperatório. Por que não oferecer a mesma coisa, o mesmo padrão ouro para os nossos pacientes? Então, vocês veem aqui a imagem linda, um formato, um ultrassom mostrando a placa posterior à direita e o tumor dentro do olho à esquerda em formatinho de cogumelo. E a gente, infelizmente, recebe casos assim. Vocês veem o tumor ali na arcada temporal superior e a posição da placa, que graças a Deus não fomos nós que fizemos, estava deslocada para a temporal superior, como vocês veem pela flecha à direita. Então, você não pode fazer um tratamento de alta complexidade que tem potencial de curar o doente e colocar a placa no lugar errado, né? E hoje em dia, uma ótima notícia. Foi publicado esse ano o trabalho do grupo do Shields da Filadélfia, mostrando que o velho e bom Avastin, ou qualquer primo dele, ajuda a diminuir o risco de perda visual. Está aí a Carol Shields, simpaticíssima, explicando isso para a gente. Vocês viram isso algumas vezes já. Então, a gente faz injeção de Avastin a cada 4 meses, por 2 anos, e daí diminui o risco de perder a visão, que era um problema sério que a gente encontrava nesses casos. Tenho mais 15 segundos. Assim fica o paciente no pós-operatório, ele fica internado no hospital, a gente troca o curativo todo dia. Não é a coisa mais agradável de ver, mas não dá nenhuma dor terrível. O paciente fica 3 ou 4 dias internado, isso é pré-tratamento. Pós-tratamento, vocês veem que fica ali um halo hipopigmentado e a lesão central desapareceu. Infelizmente, outro caso, esse caso veio de Pernambuco, uma placa que foi colocada, aparentemente um bom controle, e uma recidiva pós-placa próxima ao disco, o que sugere que a margem não estava totalmente coberta. E isso é uma responsabilidade muito grande para que esses pacientes sejam curados. Estima-se que uma bracterapia trata esses pacientes 94% das vezes, o que é um número muito adequado para a oncologia. As lesões justapapilares são tratadas com uma placa de NOT, que nem essa, que encaixa no nervo óptico por trás do olho. E é mais ou menos dessa maneira que a gente acompanha a evolução. Então, para deixar claro, a gente tira a placa, o paciente vai embora para casa sem a placa, é um implante temporário, e a gente documenta no passar de meses a diminuição do tamanho do tumor, e esse é um gráfico que mostra mais ou menos como isso acontece. Então, a gente vê a maior diminuição entre 3 e 6 meses, e é o que a gente costuma observar nos nossos pacientes. A retinopatia e neuropatia são 2 problemas graves, vocês veem aqui nas fotos, e hoje em dia a gente espera que o uso profilático do Avastin permita diminuir esse problema e um potencial maior de visão para esses pacientes. Aqui uma foto que a Gabi me emprestou. Vocês veem um paciente que foi tratado com bracterapia e acabou desenvolvendo áreas isquêmicas que acabaram sendo tratadas com fotocoagulação. A gente faz isso, fotocoagula e usa Avastin, mas infelizmente o resultado não é muito bom. De novo, a profilaxia espero que traga resultados melhores.